Olá, quando faz, não há argumento, parte 2. Falei ainda há pouco sobre o telefone que eu comprei lá no Conjunto Nacional e só apenas fazendo aqui um adendo, né, um acréscimo. Eu disse que eu sofri vários atentados, né, e na verdade, dentre um deles foi o que pontuou bastante, foi esse da queda que quebrou o celular, que houve, na verdade, uma clonagem então do sistema. E eu disse ali que eu estava intacta, né? Intacta que eu digo porque eu ainda não morri, porque os acidentes que têm sido provocados comigo na pista é realmente para matar. Mas graças a Deus eu ainda estou intacta nisso, eu estou em vida. Mas eu sofri um prejuízo grande, porque eu caí umas 2 vezes no chão, não é? A primeira quebrou o telefone, as outras 2 vezes eu machuquei muito o meu joelho. E o que acontece? Inclusive eu estou com uma solicitação para uma revisão no SARA, no Hospital Sara Kubitschek em Brasília. Por que o SARA? Porque, na verdade, uma coisa para falar também, por causa desse crime de 10 anos de segregação e de manipulação de troca e de contatos desviados e muitos desencontros, o que ocorre? Ocorre que eu caminho há quase 10 anos. Há 10 anos e uns quebrados. E a minha marca dessa caminhada começou aqui quando eu perdi o emprego em 2014. Então a marca começou, eu fechei ela, mas na verdade já ultrapassou. Eu fechei ela atualmente em 34.675 dias caminhados. Tem até uma marca aí, eu coloco aí no Facebook às vezes, no status, o meu pé e alguma coisa escrita. Isso é uma marca que vai se tornar uma marca pessoal minha. Então o que acontece? Acontece que eu fui infringida a caminhar, impelida a caminhar, porque o plano deles era quando a gente fica sem poder de consumo, a gente fica em casa, né, depressivo, chorando, porque a gente não tem como sair de um lugar para o outro, então ninguém resolve nada. Só que no meu caso eles caíram do cavalo, se assim a gente pode dizer, essa expressão muito popular. Por quê? Porque eu continuei caminhando e tentando buscar as minhas condições, as minhas opções, não é? Então eu caminho aqui em Cabo Frio, antes de eu ir morar em Brasília, eu fui morar em Brasília em 2017. Então a história é basicamente essa. Eu perdi o emprego porque eles roubaram o meu dispositivo, eu tinha na verdade um notebook, eles invadiram o meu dispositivo, eles clonaram todos os meus, na verdade o meu notebook, o meu PC, ele é clonado desde 98 praticamente. Então tudo que eles fazem tem a ver com aquilo que eu produzo, só que eu nunca soube disso. Então, quando eu fui trabalhar na minha vida, me formei e tudo mais, em 2006 e tal, na vida acadêmica eu comecei a produzir muito mais. E o meu computador já estava clonado em algumas repartições públicas, do município, inclusive. Então, o que acontece? Tudo que eu fabricava, todo mundo sabia, todo mundo se deu bem. E eu nunca soube disso. Então, eu comecei a ter uma oportunidade, tal, como todo mundo tem, só que chegou no limite que eles quiseram cercear essa minha oportunidade, porque eles viram que eu era muito boa nas coisas. E aí tem um pessoal da minha família que eles têm uma inveja assim que é incrível. E eles disseminaram esse tipo de situação. Então, eles fecharam um grupo, primeiro eles roubaram os meus contatos, segregaram os meus contatos e, na verdade, compraram os meus contatos. E aí eu fiquei sem condições de participar na sociedade, porque todos os meus contatos tinham sido segregados. Então eles fecharam as portas para mim. Então o que acontece? Desde então eu não sabia. E eles me deixaram sem poder de consumo. Até hoje eu estou sem poder de consumo pouco. Então o que acontece? Eles tiram o seu poder de consumo achando que você vai ficar em casa, chorando que você não vai. Só que comigo eles se ferraram redondamente, porque eu comecei a andar, eu andava, entregava currículo, eu fazia uma coisa, eu fazia outra, e eu nunca parei de andar. Então, desde 2014 que eu ando aqui na região dos lagos, para fazer minhas coisas. E quando cheguei em Brasília, também não foi diferente. Eu fui para Brasília em 2010 e vendi minha casa completa. Minha casa era de aluguel, mas eu vendi minha casa completa, porque eu precisava de ter dinheiro para ir para Brasília. Eu ganhei uma causa aqui contra o Banco Itaú. Eu ganhei R$8.000. Eu sou advogada autodidata. Tem uns idiotas aí, inclusive, que estão insurgindo na causa da TIM, que dizem que eu não podia ter implementado a causa, porque eu não sou advogada. De fato, eu não tenho a carteira da OAB, mas eu já sou PhD, porque eu já participei do STF nesses 3 anos que eu estou em Brasília, todos os dias, e eu participava do STF online. Então, muitas das decisões, eles tinham como base aquilo que eu pensava também. Só que antes disso, o que eu quero dizer? Que a lei do Juizado Especial Civil, se você não sabe, você é um tremendo ignorante. A lei do Juizado Especial Civil, no artigo 8º e 9º, lá você lê que as pessoas capazes e as pessoas com conhecimento jurídico e acima de 18 anos
podem ensejar processos em até 20 salários mínimos. E os juizados especiais cíveis, então, assim dão essa abertura. Então é nessa modalidade que eu fiz os meus processos que eu tenho até hoje. Desses quais, antes de eu ir para Brasília, eu ganhei um processo contra o Banco Itaú. Eu ganhei R$8.000. Isso eles me infringiram ganhar 5 e eu, na verdade, botei um recurso, insurgi e eles entenderam que a tese, inclusive essa tese deu muito o que falar, porque muita gente pegou carona nisso, a tese da cesta básica. E aí o que acontece? Eu com esse dinheiro, com a sobra desse dinheiro, eu fui para Brasília. E lá eu tentei implementar um processo trabalhístico, que era já ali fazia 12 anos de segregação da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, que nunca me deixou entrar legitimamente para trabalhar, porque eu era do magistério, porque sou professora. E eu sempre trabalhei em Araruama e morei em Cabo Frio. Por que essa segregação? Não é? Então o processo versava sobre isso mais ou menos. E fala sobre um processo da defensoria que alguém escreveu o meu nome, sabendo que eu já estava vivendo isso e que a pessoa me devia isso, e depois que era para eu participar, a pessoa normalmente fez com que eu participasse indiretamente, porque colheu todos os meus estudos, todas as minhas respostas, ganhou o concurso da defensoria, só que não me colocou lá. Tomou a minha vaga, e eu continuei sem vaga. Então o que acontece? São vários lesos que foram acontecendo. E nisso eu resolvi terminar a minha casa aqui, porque eu já não tinha como pagar aluguel, não tinha como resolver, e eu então vendi tudo e fui para Brasília com esse dinheiro, para implementar uma causa lá no STF, o STF sabe disso. E aí o que acontece? O dinheiro acabou e eu morei 3 anos no meio da rua. Ninguém nunca me viu dormindo no meio da rua, no hospital de base, nas imediações do lado de fora. Ninguém nunca me viu dormindo no ponto de ônibus da S3. Ou já viram, mas foi uma coisa muito discreta, porque eu sempre saía muito de madrugada e ninguém nunca me via. Me viram muito indo ao fórum, me viram muito implementando o processo, me viram muito nos congressos, me viram muito na política lá. Então o que acontece? Por causa disso, eles insurgiram na minha vida. Então há muito tempo que eu ando. Então essa marca dos 34.675 dias é por isso. Porque eu ando muito lá, eu andava de Asa Sul, de uma ponta a outra, para ir lá no fórum Jorge Leal, implementar os meus processos, que inclusive eu tenho 3 processos lá, que eles também, a justiça podre lá, subverteu, porque eu tenho direito lá a quase 300 mil. Na verdade, eu tinha pedido para Ibanez, eu não queria colocar o Distrito Federal no pau nunca. Então eu tinha feito a mediação, porque eu tinha feito um concurso público que eu passei e eles sabotaram, para eu ser analista judiciária. Eu fiz concurso do STJ, o último concurso de 2018. Então, o que eu tinha pedido na mediação, eu não queria dinheiro, mas eu queria o cargo. Então, é por isso que eu estou falando que o meu cargo lá é legítimo, porque eles teriam várias possibilidades para ressarcir o meu prejuízo, que eles violaram os meus direitos humanos ali, enquanto eu tive numa situação como essa, que jamais precisaria ter tido. Então, eu tenho, na verdade, credenciais legítimas que me dão esse direito de eu chegar ao Senado. Tanto pela honra ao mérito, quanto pelas situações que são de legitimação minha, de teses minhas, inclusive da ADPF 442 do STF, que versa sobre a audiência pública na perspectiva da descriminalização do aborto. Essa tese foi confeccionada quando eu dormia nas imediações do hospital de base. E eles ali roubaram a minha tese, porque eu falo alto estudando. Entendeu? Então eu estou só comentando isso para você dizer que eu estou intacta em vida, mas estou prejuizada porque eu estou com uma lesão, posso estar com uma lesão muito grave, plantar nos meus pés, e da qual até o Sala está prejudicando ainda porque ainda não me solicitou. As pessoas que trabalham lá, que na verdade também estão aqui, estão impedindo de eu conseguir essa solicitação. E eu preciso, porque eu tomei um tombo e eu fiquei com uma sensibilidade na minha tíbia esquerda. Então eu estou precisando fazer uma revisão, porque não é fácil uma pessoa caminhar durante 10 anos, e eu há 1 ano que eu estou aqui, nesse 1 ano que eu estou aqui, eu estou sem almoço e sem janta. Aqui onde que eu estou, eu não almoço e não janto, eu vivo de pão. E a minha eloquência inteligente, eu consigo ainda discursar para você, consigo ainda achar espaço para ensejar projetos que nasceram aqui nesse estado de calamidade quase pública e tudo. Nasceram 10 projetos, das quais o e-book, por causa do roubo do meu dispositivo, está aí para todas as pessoas. E eles insurgem achando que eles são donos dos projetos da fábrica modelo, que eles são donos do 5G, que eles são donos das energias renováveis. Tudo por quê? Por causa do e-book, que o TIM espalhou para todo mundo. E agora ainda não quer me pagar minha causa,
para eu chegar a Brasília e resolver isso tete a tete com o Carrefour e com o Magazine Luiza e lá no Senado. Então você imagina. Então só contra fatos no argumento revalidando que eu estou intacta em vida, mas eu estou com prejuízos na minha parte física, não motora porque ainda consigo caminhar, mas eu estou com leso grande na minha fase plantar. Eu acredito que talvez não tão grande, mas eu preciso interceptar antes que ela se torne grande. Eu ainda caminho aqui. Caminho para ir na Câmara, caminho para ir no banco, caminho para ir na prefeitura, todos os dias ver se o requerimento caiu, porque eu estou requerendo um requerimento legítimo e da qual eles estão demorando para pagar. Por isso que eu ainda não consegui a Brasília, porque eu estou sem recurso. Verbas adicionais que eu penso. Entendeu? Então eu quero só revalidar, eu estou intacta em vida, mas prejuizada na minha saúde física, psicológica, porque aqui eu estou irritada constantemente, eu não me alimento, eu estou em defasagem alimentar e com essa perspectiva de um prejuízo na minha parte plantar, porque eu ando demais. Imagina uma pessoa que anda demais, longas distâncias, é irritado demais, até que pelo menos dormir eu durmo bem, tenho dormido. Então acho que isso restaura um pouco. Mas então os prejuízos são esses. Intacta em vida, mas prejuizada em várias outras coisas, das quais me concede o direito de realmente passar por uma avaliação no Sara Kubitschek, onde eu solicito, e, claro, obviamente, de ressarcimento aí, judicial e o ressarcimento da questão aí do cartão que eu estou solicitando, que na verdade eu já tenho esse cartão, eu tenho direito a esse cartão ao Magazine Luiza. Então é isso que eu coloco aqui no Contra Fatos Não Argumento, parte 2 de hoje, 18 de setembro de 2022. Professora Cíntia Valéria Pereira da Silva Egner, para você aqui, direto de Araruama, Barbudo.